E o nosso próximo assunto é para falar sobre a FAPEG. No bloco anterior, nós falamos sobre a FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo. Agora nós vamos conversar sobre a Fundação de Apoio à Pesquisa no estado de Goiás. E vamos conhecer um projeto que tem como objetivo estimular a criação de empreendimentos inovadores e de disseminar a cultura empreendedora em Goiás. O programa Centelha vai oferecer capacitações, recursos financeiros e suporte para transformar ideias em negócios bem-sucedidos no estado de Goiás. E é este assunto que a gente vai debater a partir de agora, né, sobre o programa Centelha, que estamos recebendo o gerente de inovação da FAPEG, Edson Mânica. Seja muito bem-vindo, Edson. Boa tarde, Vinícius. Um abraço a todos que nos ouvem e nos assistem. Inicialmente, eu gostaria que você explicasse um pouco e detalhasse o que tem sido feito nessa primeira edição do programa Centelha, que já se prepara para a segunda edição também. Então, assim, o que vocês fizeram, né? Dos objetivos traçados, das metas, o que foi alcançado, o que não pôde ser alcançado pela pandemia ou por outra coisa, mas quais foram os aprendizados dessa primeira edição, hein, Edson? Perfeito, Vinícius. Bom, como tu bem comentaste, né, o grande objetivo do programa Centelha, que é uma iniciativa do governo federal em parceria com a FINEP, executado pela FAPEG aqui no estado de Goiás, é realmente fortalecer a cultura do empreendedorismo. Na primeira edição do programa Centelha, que teve o seu edital lançado em 2019, o objetivo era, então, fomentar 28 empresas, ou seja, jovens empresas do estado de Goiás, para que desenvolvessem a sua ideia, para que transformassem a sua ideia em um projeto inovador, em uma empresa inovadora, contribuindo, então, com o fortalecimento econômico do estado e também o fortalecimento de ações positivas sociais aqui no estado de Goiás. O programa está em execução. Nesse momento, ele se encontra na fase de execução, ou seja, na fase de acompanhamento das 28 empresas previstas para serem fomentadas pelo programa Centelha, pela FAPEG. 26 empresas já foram contratadas e, no momento, tem uma chamada em aberto, convocando mais 2 para fazerem parte desse time de empresas Centelha aqui do estado de Goiás. Edson, o que significa uma empresa ser contratada, né, que foi o termo que você utilizou aí agora há pouco, e qual é o perfil dessas empresas que vocês têm buscado? Perfeito. Por se tratar de recursos públicos, ou seja, subvenção econômica com recursos da União, a seleção das empresas ela ocorre mediante a aprovação em um edital. Né? No estado de Goiás, a FAPEG é a executora do programa, então nós lançamos um edital público e, só para te ter uma ideia, Vinícius, na primeira edição do Centelha, 917 ideias foram cadastradas para receberem essa subvenção econômica. De 917, o recurso que nós tínhamos nessa primeira edição, nós contratamos 28, e essas 28, então, são as empresas que estão na fase de execução ou fase de acompanhamento. Então, a seleção ela ocorre através de chamamento público. Então, todos que nos assistem nesse momento, que tem uma ideia inovadora, que pretende transformar essa ideia em um negócio, pode, então, sim, submeter a sua ideia no programa Centelha e, após um processo de avaliação que é rigoroso, feito por especialistas da área, ela pode, então, ser contratada e receber essa subvenção econômica. E qual que é o valor do orçamento dessa primeira edição? E o que cabe a cada uma das empresas? No que elas podem gastar esses recursos? Ótimo. O valor, primeiro é importante a gente, né, fazer um conceito aqui, Vinícius, que o programa Centelha, ele não é um financiamento, ele é um programa de subvenção econômica, ou seja, a empresa
contemplada, selecionada pelo edital, ela recebe o valor de R$60 mil e ela não tem o compromisso de devolver esse recurso para os cofres públicos, né? O compromisso dela é com a execução do seu plano de trabalho e a transformação realmente dessa ideia em uma empresa que vai entregar para a sociedade movimentação econômica ou então ações de aspecto social positivo. E aí esse valor, ele pode ser utilizado em qualquer área dentro da ideia, vamos dizer assim? Dentro das experiências da FAPEG, seja com fomento à inovação, seja com fomento à pesquisa, observou-se que o mais difícil, né, a grande virada de chave para as empresas, para as ideias se transformarem em negócio, é de fato aquelas aquisições mais básicas, seja um ambiente para te iniciar o teu negócio, seja a aquisição de mobiliário, seja a aquisição de matéria-prima para tirar a tua ideia do papel e transformar ela realmente num negócio. Então, dentro do edital, existem alguns elementos que podem ser financiáveis, né? Mas, basicamente, instalações físicas, a locação de instalações físicas, a compra de equipamentos necessários para que aquela ideia se transforme em um produto, aquisição de matéria-prima. Então, uma série de elementos podem ser financiados com os recursos do Programa Centelha e que dão esse pontapé importante para que o negócio ele saia do papel. E Edson, esses recursos, eles precisam ser comprovados, o gasto deles, e depois dessa comprovação, vocês conseguem medir o resultado desse investimento? Existe um acompanhamento do trabalho, do que foi feito, do que estava no projeto foi contemplado ou não, se não foi, o que houve que não foi contemplado, que mudança de rota, porque isso acontece dentro de um trabalho de inovação, a gente, no momento de estudo, de teste, vai aprendendo e há uma mudança de rota. Existe esse controle? Ótimo. Não, de fato, existe um controle, são entregas parciais, ou seja, prestações de contas parciais que as empresas fazem junto à FAPEG, não no sentido de ter que comprovar, a gente está cumprindo o que a gente descreveu no nosso plano de trabalho, mas muito mais no sentido da FAPEG acompanhar a evolução desse projeto, tá? Acompanhar a evolução desse projeto e continuar contribuindo com a indicação de mentorias, com a indicação de workshops, com a interlocução com a comunidade de inovação, enfim, para que esse negócio ele realmente tenha o seu resultado entregue conforme foi previsto lá na submissão da ideia, quando então o empreendedor ele teve o start de participar do Programa Centelha. Então existe sim um acompanhamento financeiro, mas principalmente existe um acompanhamento do desenvolvimento do trabalho. Para ter uma ideia, Vinícius, o Programa Centelha ele tem duração de 6 meses apenas na fase de acompanhamento, ou seja, a FAPEG passa meio ano acompanhando essa empresa, já em fase de implantação do seu negócio, da sua ideia, para garantir que nem nada vai faltar, não vai faltar nenhum suporte, seja de capacitação, seja de interlocução com agentes da sociedade, para que realmente a gente colha os resultados previstos para esse negócio. Edson, no início do programa hoje, nós conversamos com uma professora, uma psicóloga, né, a Maria Beatriz, que ela é integrante da FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo. E eles vieram para contar e para celebrar o início de um centro de pesquisas dedicado à primeira infância. Conectando os assuntos, hoje a FAPEG, ela direciona a problemas, né? O trabalho da pesquisa de suporte, de inovação é de que
Até a Maria Beatriz usou uma expressão que se busca larga escala sustentável. Hoje, a FAPEG tem empresas que estão com esse olhar de larga escala sustentável, estão com esse olhar de sustentabilidade, de soluções de problemas locais? Correto. Falando dentro da visão do programa Centelha, um dos requisitos para as empresas poderem participar é terem a sede de sua empresa instaladas aqui no estado de Goiás, né? Então, o grande objetivo realmente é fomentar ideias que contribuam com o nosso estado. Sobre as questões sociais, dentro do programa nós vimos ideias de automação industrial, passando por inteligência artificial e chegando, inclusive, em tecnologia social, né? Um exemplo de empresa Centelha que tem recebido o fomento da FAPEG é uma plataforma tecnológica que ajuda instituições sociais sem fins lucrativos a obterem mais apoio, mais recursos, seja de outras entidades ou então de editais, ou seja, encurtando o tempo entre submeter a ideia para o recurso e receber esse recurso para então aplicar nas suas operações. Assim como tem propostas propostas sustentáveis de eliminação de resíduos industriais, ou seja, em vez desse resíduo ir para um aterro sanitário, eles transformar em alguma solução, um novo produto, algo realmente reutilizável, né? E pensando, claro, do longo prazo. Então, existem sim, dentro do programa Centelha e dentro das ações que a FAPEG fomenta, iniciativas não só baseadas em tecnologia, mas também tecnologia aplicada ao social aqui do estado de Goiás. Edson, um dos pontos e dos pilares que o projeto Centelha defende é a implementação de uma cultura empreendedora. Hoje, num grau de 0 a 10, o quanto esta cultura pertence aos goianos, já pertence ao nosso dia a dia, e o que tipo de demanda ela tem exigido da FAPEG e de outras instituições que apoiam a pesquisa e o desenvolvimento, a inovação. O que essa cultura empreendedora mais tem demandado de vocês, como capacitação, como compreensão, como apoio? Ótimo. O estado de Goiás é um estado empreendedor, né? A gente pode afirmar isso considerando o número de empresas familiares que nós temos aqui no estado de Goiás. Ou seja, nós temos empresas multinacionais, nós temos empresas de outras partes do país que têm unidades aqui, mas majoritariamente observa-se um número expressivo de empresas familiares. Isso deixa muito claro que o cidadão goiano, né, ele é muito empreendedor, tá? E dentro das demandas que essas empresas procuram a FAPEG, não só a FAPEG, que é uma fundação de fomento, mas que procura a rede goiana de inovação, né, são realmente projetos ligados à digitalização, né? Ou seja, as empresas procuram dar um passo em direção à transformação digital, né, tornando o seu negócio mais ágil, tornando o seu negócio menos propenso a desperdícios, seja por atividades manuais, seja por atividades repetitivas. Então, observa-se uma grande procura por soluções que deixem as empresas mais digitais, mais ágeis e mais modernas, né, conectadas com aquilo que o mercado espera, mais conectada com a experiência que o usuário do seu produto ou do seu serviço espera. Aliado à transformação digital, de fato, há uma preocupação grande com a sustentabilidade e também, né, com a devolutiva social dessas empresas, retornando para a sociedade, né, parte do seu rendimento, ou seja, parte do seu resultado em ações que fortaleçam a sociedade e o meio ambiente. Edson, muito obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos. A gente deseja muito sucesso
ao projeto, tanto para essas 28 empresas da primeira edição, quanto as da segunda edição que está por vir. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, Vinícius, obrigado pelo espaço, a todos que nos ouvem, nos assistem. Ainda no ano de 2021, pelo nosso planejamento, na segunda metade do ano, a FAPEG vai lançar o segundo edital do Programa Centelha, né, com ainda mais recursos. O nosso objetivo é fomentar 50 ideias inovadoras, ou seja, transformar 50 ideias inovadoras em empresas, e essas empresas, então, contribuírem com a movimentação econômica, contribuírem com os aspectos sociais aqui do estado de Goiás. E esse é o trabalho da FAPEG. Contem sempre conosco, com o fomento à pesquisa, com o fomento à inovação. Muito obrigado. Esse é o Edson Mânica, ele que é gerente de inovação da FAPEG, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do estado de Goiás, e a gente conhecendo um pouco mais sobre uma das iniciativas de fomento em nosso estado, que é o programa Centelha, desenvolvido pela FAPEG.